Tudo bem, tudo bem, tudo bem, na paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus me abençoe aqui. Que Deus abençoe todos nós, você que me assiste, você de longe e você de perto. Irmãos, tome muito cuidado com simbologia dentro da igreja. Você sabia que a igreja hoje vive o paganismo? É o paganismo, porque a lei judaica é paganismo. Jesus, praticamente, ele aboliu muitos costumes judaicos. Você sabia que muitas coisas que estão acontecendo hoje dentro da igreja é um espiritismo fingido? Aliás, é um evangelho fingido, ou um espiritismo fingindo de cristianismo. Preste bem atenção que a Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador. Nós não precisamos de outro mediador. É preciso nós interceder um pelo outro. Ou seja, você ser intercessor de alguém, tudo bem. É normal. Orar um pelo outro é normal. Agora, ser mediador, o que é mediador? Mediador é alguém que chega frente a frente com Deus para interceder face a face pelas pessoas. Lá na lei judaica, lá na lei de Moisés, os sacerdotes, somente os sacerdotes podiam entrar no santuário. O povo não tinha acesso a Deus. Naturalmente, eles não tinham acesso a Deus. O que eles faziam? Eles levavam os seus pedidos, as suas queixas, os seus problemas escritos em algum lugar, num papel, num pergaminho, não sei, e levava para os sacerdotes. Os sacerdotes entravam no santuário e intercedia por aquele povo. Ou seja, o sacerdote, ele era um estilo de mediador, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então o povo levava os pedidos e os sacerdotes, somente eles, entravam no santuário e intercedia pelo povo. O povo, ou melhor, os sacerdotes, eles derramavam sangue e sacrifício nos altares. Quando as pessoas pecavam, eles tinham que fazer sacrifício para receber o perdão de Deus. Tinha que matar um animal, derramar o sangue, queimar a gordura, etc., para que aquela gordura, aquela oferta, aquela fumaça chegasse até nas narinas de Deus e o povo fosse perdoado. Quando o povo pecava, o povo era expulso do arraial. E o povo era retirado do meio ou melhor, a pessoa era tirada do meio do povo para que não contaminasse as pessoas, o restante que estava no arraial. Então, eles passavam 7 dias, 21 dias, olha, o símbolo da campanha, né? Para se purificar do pecado. Aí, o que acontece? O povo, quando pecava, eles não podiam ficar no meio do arraial. E muito menos falar com Deus diretamente. Porque existia o santuário, somente os sacerdotes podiam entrar. O povo pecava, tinha que ficar separado alguns dias. Olha o estilo da campanha dentro da igreja hoje, né? O que acontece? Jesus, quando ele veio, ele morreu, ressuscitou, ele rasgou o véu. E qual é o sentido do véu? O véu dá acesso, o véu rasgado. Quando fala véu, gente, não é aquele paninho fininho, não. O véu tinha 3 centímetros, mais ou menos, de largura, de espessura.
Jesus veio e rasgou o véu do alto a baixo, dando acesso a você e a mim de nós falarmos com Deus diretamente, sem precisar de um mediador humano. Hoje o mediador é Jesus. E no nome do Senhor Jesus, o que nós falamos? Senhor, no nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença, porque o véu foi rasgado. Hoje você tem que fazer sacrifícios altos, jejum em excesso. Não é errado você jejuar, gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas em excesso, você vai estar tirando a justiça de Deus e querendo colocar a sua própria. Hoje, os pastores fazem a mesma coisa. Você tem que pedir, fazer o seu pedido, entregar na mão do pastor, para o pastor interceder por você. Ou melhor, ser um mediador seu, interceder tudo bem, mas ser mediador, você não precisa mais de alguém que venha apresentar os seus pedidos, suas queixas a Deus. Porque Jesus rasgou o véu e você tem acesso a Deus no nome do Senhor Jesus. Tem igrejas por aí que ensinam que até para você receber o Espírito Santo, você tem que fazer sacrifício, fazer voto. Não é isso que a Bíblia diz. Para você receber o Espírito Santo, é só você ter uma comunhão com Deus voluntariamente, por livre e espontânea vontade. Não se preocupe em receber o Espírito Santo com anseio, porque senão o diabo pode te enganar. Né? Tem demônios aí que falam em línguas para enganar as pessoas, e fala muito bem, que é o enxubiludo e o caboclo lírico. Tome cuidado. Então o que acontece? Hoje, os pastores pegam o nome do povo, pedido, e levam para Israel, para a Terra Santa. Aquela Terra Santa que matou Jesus, que desprezou Jesus. Que Jesus falou lá em João 1. Jesus falou lá em João capítulo 1. Que ele veio para os seus, mas os seus não lhe receberam. Mas todos que lhe receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Filhos de Deus. Então, hoje a igreja prega Jesus para não deixar pista que eles vivem o judaísmo. Você não vai ver Jesus, ele dá nada para as pessoas. Algum artifício. A não ser quando ele cuspiu no chão ali, que passou lodo, uma exceção, uma única vez. Paulo, ele passou 2 anos e meio ausente da cidade, ele não podia entrar na cidade, mas foi 2 anos e meio. E mandava pedaços dos seus lenços, dos seus aventais, para curar o povo. Paulo, ele não fez um ministério em cima de pedaço de pano. Isso foi por pouco tempo, para que aquele povo tivesse acesso a algo ungido. E era curado. 2 anos e meio, não foi um ministério inteiro. Hoje, o pastor, ele quer até mandar na sua vida. Tem um pastor aí, não vou citar nome, né, mas pela foto aí que está no perfil, você sabe, que estava com problema no casamento, o pastor mandou a mulher largar o marido. Que negócio é esse? Se não tirava o uniforme da obreira, que negócio é esse? O marido, irmãos, por mais que eles tenham problema, mas a família está primeiro do que a obra de Deus. Não primeiro do que Deus. Deus, família e depois a obra de Deus, ou a igreja, como quiser chamar. Então, cuidado com simbologia. Candelabro, representando os 7 espíritos de Deus, que não é 7 espíritos, é os 7 dons, né, do Espírito de Deus. Aí usa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Quando o povo de Deus ia numa guerra, o exército de Deus, os levitas hoje só quer cantar, mas naquele tempo os levitas cantavam e arrumavam a igreja as partes mais pesadas do templo. Hoje os caras só querem cantar, né? Aí tem gente que diz que cantar é uma profissão. Não, levita não. Levita na Bíblia não. É uma função
que tem que exercer para prestar serviço à obra de Deus. E lá eles pegavam no pesado mesmo. Pegava no pesado mesmo. E mármore pesado, coisa assim. Você só quer cantar bonitinho, né? E ganhar muito dinheiro. Então os levitas pegavam a arca da aliança e iam na frente do exército. O exército não podia ir na frente. Quem tinha que ir na frente eram os levitas levando a arca da aliança. Quem é a arca da aliança? Quem representava? Deus. Que hoje não existe mais a arca da aliança. A arca da aliança representava a presença de Deus. Foi substituída por Jesus. Hoje você não precisa mais de uma arca da aliança, porque ela foi substituída por Jesus. Hoje você não precisa de um pastor para ser seu mediador, porque Jesus rasgou o véu de cima a baixo e ele mesmo disse, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Aí tem pessoas que falam assim, você fala mal da igreja. Não, isso não é falar mal, gente. Isso é ensinar você a não depender de homens. Isso é ensinar você a não depender de homens. Hoje a igreja prega Jesus para não deixar suspeita para o povo. Mas não vive Jesus. Vive a lei judaica, que hoje é uma lei paganismo. Ou uma lei pagã. Naquele tempo, o povo, alguém errava, era expulso do arraial. Hoje não está diferente. Passava 7 dias, 21 dias separado para se purificar. Hoje, agora, para você receber uma bênção, tem que fazer uma campanha, parece político. Tem que fazer corrente, parece um bichinho de estimação. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são doídos, não são massacrantes, não são afligidor. O que é? Os mandamentos do Senhor não são penosos, não é pesado. Hoje a igreja coloca fardo de jejum para as pessoas. As pessoas querem madrugar todos os dias. Não é errado você orar de madrugada, não. Mas tem pessoas que querem se destruir, ou seja, quer trazer a sua própria justiça, como se a justiça de Cristo lá na cruz não fosse suficiente. Esse negócio de toalhinha que se dá na igreja, aquilo outro, candelabro, chave, tijolo, isso é coisa do judaísmo. Jesus curava alguém, o que ele dizia? A tua fé te salvou. No Velho Testamento você tem que fazer sacrifício alto. Gente, irmão, eu não estou falando da oferta, não. A oferta, lê lá em Lucas 8. As mulheres que mantinham Jesus e os apóstolos. Isso ainda é certo. A lei da semeadura. Você ainda precisa ofertar na obra de Deus. Mas não é fazer sacrifícios absurdos. A Bíblia fala lá em Isaías 26 que nós temos que ter propósito e não fazer campanha, correntes. É ou não é? Então tome cuidado. Isso que você recebe na igreja é tudo coisa do judaísmo, que se tornou pagã. Jesus, ele mandou amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que sacrificam, fazem jejum de 21 dias. Vou fazer o jejum de Daniel, né? Aí vai lá fazer um jejum de legumes. Gente, Daniel fez o jejum de legumes porque ele estava no palácio do rei e a comida do rei era tudo sacrificada a deuses. Você tem na sua casa comida sacrificada a deuses? Então não tem necessidade de fazer jejum de Daniel. O jejum de Daniel ele fez porque ele rejeitou as comidas, as regalias, as boas comidas do rei, que eram todas apresentadas a deuses. Missionário, e por que ele não apresentou a Deus e abençoou? Não, porque ele sabia que era apresentado a deuses. No momento que você sabe que uma coisa é apresentada a deuses, no momento que você sabe que uma coisa não está certa,
Você não tem que abençoar, porque você já está atentando a Deus. Então tome cuidado. Eu estava na igreja mundial, chegou uma mulher e disse assim, olha, se eu não pegar a toalhinha, ser tua bênção, para mim eu saio daqui sem ser abençoada. Olha, se eu não pegar a toalhinha, para mim eu não estou sendo abençoado, ou seja, a toalhinha abençoa, Jesus não, para ela. Tinha gente que pegava o tijolinho e fazia chá para beber. Tudo bem, é a fé dela, mas não tem necessidade disso, isso é coisa do judaísmo. Isso é coisa do judaísmo. Missionário, e o que nós temos que fazer na igreja? Ser batizado, participar da Santa Ceia, dos cultos, ofertar, manter a obra de Deus e ir para o abraço. Seguir em frente. Seguir em frente. Esse negócio de conferência, concentração, Gideões, isso é tudo comércio. Agora, se você quer questionar comigo, eu vou pregar para você Tito, capítulo 1, versículo 10. Onde a Bíblia manda a gente entregar, onde a Bíblia manda a gente denunciar aqueles que retorcem a palavra de Deus. Eu não citar nome, tudo bem. Escute. Tem gente que diz assim, hoje eu vou na igreja porque eu não posso quebrar a minha corrente. Então fica amarrado. Está na corrente? Então fica amarradinho aí. Você está na corrente? Você está preso. Você já viu alguém atar em corrente e está livre? Você já viu alguém numa corrente e está livre? Todos que estão em corrente estão presos. Quando a pessoa fica louca demais, ela é presa em corrente. Os animais ferozes é preso em corrente. Os bichinhos de estimação é preso em corrente. Todos que estão em corrente estão presos, não sai do lugar. Fica ali naquele lugarzinho ali, ó, porque está preso na corrente. Você está preso, presa numa corrente. Há 10, 20, 30 anos e sua vida não muda. A vida dos pregadores muda. Por quê? Por causa dos sacrifícios altos que você faz. Ele mais rico, você mais pobre. Oferte na sua igreja. Oferte. Dizime, é bíblico. Mas cuidado, porque a oferta, na minha visão, a oferta ela é mais sagrada do que o dízimo. Porque o dízimo foi por... o dízimo você entrega por livre e espontânea vontade. Entendeu? E a oferta também é amor e gratidão e semente que você planta. Então, o candelabro, sete Espíritos de Deus, foi abolido. A Arca da Aliança, abolida por Deus, porque Jesus substituiu a Arca da Aliança. No momento que eu uso a Arca da Aliança, sem perceber, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. No momento que eu digo assim, ó, você vai pegar essa rosa de Saron, quem falou rosa de Saron foi Salomão, não foi Jesus não. Foi Salomão. Eles dizem que foi Jesus, não. Não, Salomão foi antes de Jesus. Foi Salomão que falou para uma de suas amantes. Foi Salomão que falou para uma de suas concubinas, servas. Foi dado. Está cheio de famílias, casamentos, famílias sendo destruídas por causa de igreja. Porque não está no cristianismo, está no paganismo através da lei judaica. O que você acha? Comenta aqui abaixo. Vamos falar mais ainda, viu? Cuidado, a fogueira santa de Israel. Isso não é bíblico, gente. Vou pegar a água santa de Israel. Israel, aquele país que matou Jesus, que até hoje não aceita o sacrifício de Cristo. Até hoje espera pelo Messias, porque aquele lá da cruz, para eles, não foi o Messias. Essa é a verdade. A Terra Santa, que Deus pode te abençoar, é aí mesmo aonde você está. Até os hinos que você canta pode ser do judaísmo e paganismo. Tome cuidado. Isso não é religião, isso é princípio da palavra de Deus.